emagrecimento. Nós vamos entender nessa aula, nesses 4 passos, como reprogramar, como me tornar magra, Ana, como caminhar em direção ao emagrecimento. Vamos lá? Vamos esperar mais 30 segundos enquanto as meninas entram. O pessoal já... Enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos ao vivo. Muito bem. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Então, assim, esse tema, o que nós vamos falar, né? Sobre o que nós vamos falar? Quais são realmente os 4 passos para reprogramar o nosso emagrecimento? Para tirar de nós, de onde nós estamos, muitas vezes insatisfeita com o nosso corpo, sofrendo de efeito sanfona, com várias tentativas frustradas, ou seja, eu estou cansada, eu já tentei várias vezes. A maioria das coisas nós sabemos, mas nós não conseguimos fazer. Então, esse é o ponto aqui. Nós vamos realmente entender como nos tornar, como se tornar definitivamente magro, né? E o fato é que o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: o fato é que tornar-se magra é simplesmente um resultado, uma consequência. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós estamos aqui lidando com a consequência, lidando com o resultado. Chateadas, tristes, com excesso de peso, com vergonha, frustrada, com baixa autoestima, ou seja, eu estou aqui com uma série de sentimentos e de emoções que estão impregnadas em mim, porque eu não me sinto bem, porque o reflexo que eu tenho no espelho me traz tristeza, me traz desacreditar. Eu desacredito em mim. Eu desacreditei no emagrecimento. Eu agora estou aqui e não acredito mais que o emagrecimento é possível. Mas eu quero dizer que tudo isso são apenas consequências. Então, o excesso de peso, a deformação do seu corpo, a frustração, a vergonha, muitas vezes de não usar roupas largas ou ter vergonha de ficar sem roupa, de repente até em uma relação íntima, essa vergonha que a gente tem é muito lidar com o resultado, com a consequência daquilo que aconteceu com a gente, o excesso de peso e a deformação do nosso corpo. E essa live, essa aula, eu quero que você entenda que esse resultado, ele é mais sobre você do que você gostaria que fosse. Eu quero que você entenda isso. Porque assim, ó, vamos fazer um exercício comigo. Imagine você em um relacionamento com alguém que você não ama. Um relacionamento de alguém que não cuida de você, com alguém que não protege você, com alguém que não se preocupa com você, com alguém que não te ama, que não demonstra interesse por você. Isso tudo faz você se sentir deixada de lado, como se você realmente não fosse importante, como se você realmente não fosse prioridade na vida daquela pessoa. Eu quero que você se imagine dentro desse relacionamento. Um relacionamento de fato que entrega para você, que coloca você em uma situação de desamor. Sabe quando você está em um relacionamento, mas você não se sente amada dentro daquele relacionamento? Pois é. Agora imagine que você tem que viver dentro desse relacionamento para sempre. Para sempre. Não existe opção de separação nesse relacionamento. Não existe opção de deixar de conviver com essa pessoa que não te ama, não te protege, que não te prioriza, que você não se sente amada. Não existe possibilidades, ok? Você vai ter que viver o resto da sua vida, o resto dos seus dias com essa pessoa. Agora me conta aqui nos comentários. Pessoal do YouTube, me conta aqui nos comentários como vocês se sentiriam, pessoal do Instagram, como vocês se sentiriam em um relacionamento que não entrega para você o amor que você está buscando, o amor que você deseja. Como você se sentiria? Frustrada? Triste? Chateada? Muitas vezes a gente tem aquela sensação de deixada de lado, né? Quando a gente está dentro de um relacionamento
que não tem amor, como é que você se sentiria? Pode ter vários sentimentos, né? Várias emoções, frustração, né? Tristeza. Então, assim, vários sentimentos. E agora, e se eu te disser para você, se eu disser para você que esse relacionamento, o relacionamento que você tem com essa pessoa, é o relacionamento que você tem com você mesma. Essa é a minha pergunta. Como está o seu relacionamento consigo mesma? Você se sente amada por você, protegida por você? Você se sente cuidada por você? Você sente que você se prioriza, que você se olha, que você se ama? O que eu quero dizer aqui? Qual é o meu ponto? O excesso de peso e você estar acima de peso buscando emagrecimento é apenas uma consequência de escolhas ruins. Assim como o emagrecimento e tornar-se magra é apenas uma consequência de escolhas boas, escolhas assertivas. E as duas, ambas, escolhas ruins que vão levar você ao excesso de peso, ou escolhas boas e assertivas que vão levar você a tornar-se a mulher magra que você sempre desejou, são escolhas feitas com repetição, com frequência, todos os dias. O que levou você aonde você está não é uma única coisa, não é uma exceção que você abriu, mas é o todo dia. É aquilo que você está fazendo sem perceber que está fazendo. São as suas escolhas inconscientes que estão gerando em você um resultado que você não quer ter. O pior resultado é aquele que você não deseja ter. Você não quer ter o excesso de peso, você que não quer ficar acima do peso. Você se sente frustrada, envergonhada, só que tudo isso está acontecendo aí. E como eu disse lá no começo, é mais sobre você do que você gostaria que fosse, né? E eu não quero aqui, de forma alguma, deixar você triste, mas eu quero trazer para você uma consciência, uma clareza para que você entenda o quanto isso é sobre você. O quanto, quando nós pensamos em emagrecimento, né? Aquela primeira impressão que a gente tem de emagrecimento e quando a gente não entendeu ainda o que é emagrecimento, a gente acha que emagrecimento é sobre comer e se exercitar. Comer e se exercitar, mas não. Se fosse tão simples assim, nós não teríamos 60%, mais de 60% da população acima do peso ou obesa. Se fosse tão simples assim, nós não teríamos apenas 5% das mulheres que conseguem perder peso, emagrecer e manter o peso, tá? O emagrecimento, ele não é um passeio no bosque. Tá? O emagrecimento, ele vai exigir de você algumas posturas, ele vai exigir de você alguns posicionamentos em relação àquilo que você quer para sua vida. Então, de novo, é muito mais sobre você do que você gostaria que fosse ou do que você pode imaginar que fosse. Só que qual é o meu ponto aqui? Eu disse que o emagrecimento é sobre escolhas assertivas. Mas fazer escolhas assertivas, escolher de forma assertiva, está diretamente relacionado à forma como você se vê. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei de dizer que o seu excesso de peso é uma consequência de um monte de escolhas erradas, escolhas ruins que você acumulou. O acúmulo de escolhas ruins traz para você o acúmulo de peso. O excesso de escolhas ruins traz para você o excesso de peso. Então, qual é o meu ponto aqui? Para você fazer melhores escolhas, você precisa entender como você se vê. Como você se vê está diretamente relacionado à forma como você faz escolhas. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Isso, a forma como você se vê, se enxerga, se chama autoestima. Quando nós estamos gordas, com excesso de peso, com o nosso corpo deformado, uma das coisas que sai da boca de vocês, que saía da minha boca, que sai da boca das minhas alunas é: poxa, Ana, eu tô tão triste, eu tô com a autoestima baixa. Quantas vezes você já disse isso? Ou quantas vezes você já ouviu uma amiga sua dizer isso? Nossa, amiga, eu tô com a autoestima tão lá para baixo, eu tô com a autoestima tão baixa. O que significa exatamente isso? Vamos entender um pouquinho sobre isso. A autoestima
é basicamente a visão que a gente tem da gente mesma. Lembra do relacionamento que eu falei para você? Pois é, o quanto você se ama, o quanto você se admira, o quanto você se respeita, o quanto você se cuida. De novo, qual é o relacionamento que você tem com você? E aí, essa forma como eu me vejo está diretamente relacionada aos meus comportamentos, às minhas escolhas. Entenderam essa primeira parte? Como é que a gente faz escolhas e as consequências que as escolhas trazem sobre nós? Por vezes você tem um olhar distorcido sobre você. E agora eu quero te mostrar como é que isso aconteceu. E por que hoje você acorda de manhã, linda e bela, dizendo assim: eu vou fazer, eu vou começar, dessa vez vai. E aí você não faz. Todas as segundas-feiras você promete. Nós estamos caminhando para o final do ano, para a virada do ano. Toda virada do ano é uma lista de promessas, e entre essa lista está lá: emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou me tornar magra, eu vou ficar magra, eu vou entrar na calça jeans, eu vou mudar o meu corpo. Essa lista se repete ano após ano, segunda-feira após segunda-feira. E por que que você quer emagrecer? Por que que você fala que vai emagrecer, mas você não consegue emagrecer? Você não consegue fazer com que aquilo que você deseja muito, se torne uma decisão. Você não consegue tirar o desejo de ser magra do papel, da cabeça, dos seus planos, da sua lista de virada de ano, do seu projeto de segunda-feira. Como que isso acontece? Pega papel e caneta e anota isso. Essa é uma chave muito poderosa. Então vamos lá. Autoestima. Autoestima é basicamente essa visão que a gente tem da gente mesma. Só que o que a gente precisa entender aqui, essa visão, ela não é uma visão herdada. Ah, eu sou assim, eu cresci assim, eu penso assim. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Não, não, não. A forma como você se vê não é uma herança, não foi herdada. Não, ela foi aprendida. De novo, a forma como você se vê não foi herdada, foi aprendida. Vamos entender isso. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo várias experiências de sucesso, de fracasso, e nós vamos recebendo a cada vez que a gente acerta e cada vez que a gente erra, a gente vai tendo importantíssimos feedbacks, ou seja, as pessoas mais importantes e significativas da nossa vida nos dão feedbacks em um momento da nossa vida, primeira infância, adolescência, quando eu tô ali com todas as minhas emoções expostas, abertas. Então, no meu período de desenvolvimento, enquanto eu tô acertando e errando, caindo e levantando, eu tô recebendo feedbacks das primeiras pessoas que eu tenho contato, dos meus pais, dos meus cuidadores, das pessoas que compõem o meu ambiente, né? E aí eu vou crescendo, e ao longo do meu desenvolvimento, eu vou tendo relacionamentos, eu vou tendo namoro, casamento, família, trabalho, igreja, e da mesma forma, as pessoas vão falando coisas sobre mim, vão dando opiniões sobre mim, sobre as coisas que eu erro, as coisas que eu acerto, as coisas que eu consigo, as coisas que eu não consigo. E tudo isso vai dando base e elementos para que a gente vá criando as nossas crenças sobre nós mesmos. E por vezes, essas experiências não nos validaram. As experiências e os feedbacks, né? Os retornos que nós tivemos dessas pessoas não nos validaram. Então, quando ele não nos valida, ele não gera em nós a autoestima. Ele não revela em nós a nossa identidade, a nossa potencialidade. Muito pelo contrário, ele vai enfraquecendo a gente. Então,
É nesse momento da nossa vida que a gente chega agora, como adulta, fazendo. Oi, Ed. Oi, Angelinha. Fazendo escolhas e a gente não está entendendo muito bem por que a gente faz isso. E o ponto aqui é: se toda essa visão sobre mim, de baixa autoestima, de olhar um reflexo no espelho e não acreditar mais em mim, em ter perdido a vontade, o desejo de mudar, de me transformar. Quando eu olho para o espelho e vejo isso distorcido, essa não é uma visão hereditária, herdada, genética, ela foi aprendida. E a boa notícia, o ponto aqui é que se ela foi aprendida, ela pode ser reaprendida. Se ao longo do seu desenvolvimento você foi programada, isso significa que você pode ser reprogramada, ok? E agora nós vamos falar sobre os 4 passos para você reprogramar o seu emagrecimento, para você reprogramar a sua autoestima, a sua visão sobre você mesma, para que você se torne capaz de atingir o teu corpo magro, para que você se torne livre de tanto efeito sanfona, de tanta tentativa frustrada, de tanto desejo de fazer as coisas, mas não consegue fazer. De tanto desejo de estar no controle, mas não consegue se colocar no controle dos alimentos. Sabe? É uma batalha que a gente não está vencendo, uma luta que a gente não consegue vencer. Por quê? Por quê? Eu quero entregar para você os 4 passos para você reprogramar isso. Lembra que se você aprendeu, se tudo que você viveu não entregou para você, não deu para você alicerces, se essa base não foi tão forte para garantir para você um bom relacionamento, lembra do relacionamento que a gente falou no começo? Lembra do relacionamento que você tem com você de alto amor, de autocuidado, de autoestima, de autopercepção, de autorrespeito, quanto você se respeita. Se nós até aqui chegamos sem alicerces e sem bases para fazer uma escolha de amor por nós, vamos entender o que a gente precisa mudar. Gente, olha aqui, olha o que eu vou explicar para vocês. Eu disse lá no começo que o excesso de peso, a deformação do seu corpo, a vergonha que você tá e a frustração de tentar várias vezes e não conseguir emagrecer é apenas uma consequência. Uma consequência de várias escolhas erradas. Anos e anos, mês após mês, semana após semana, de escolhas erradas. E o que eu quero que você entenda que para que você emagreça, você precisa parar de fazer tanta escolha errada, que enfraquece você, que destrói você, que rouba de você a fé em você. A neurociência é muito clara em relação a isso. Cada tentativa frustrada que a gente tem de emagrecer, a gente vai ficando mais fraca. Isso se chama desamparo aprendido. É quando você tenta e não consegue. Quando você vai iniciar uma nova tentativa, como que o nosso cérebro funciona? Ele volta ao passado para entregar para você um significado aqui no presente. Então, toda vez que você tá lá no domingo à noite pensando em como é que você vai fazer essa semana para emagrecer, o teu cérebro volta no passado e uma voz começa aqui a dizer: "Ah, mas você não consegue. Ah, mas você já tentou isso. Ah, mas com você não dá certo. Ah, mas você vai fazer isso por quê?" Aquela pessoa nem tá ligando tanto para você. Será que se você emagrecer, realmente você vai ser olhada, você vai ser percebida, você vai ser validada? Ah, não sei. Entende? Então, o ponto aqui é: se tudo isso que deu base para hoje a gente não fazer escolhas boas, gente, a gente faz péssimas escolhas, escolhas que demonstram a falta de amor que a gente tem por nós. Amor não é sentimento, amor é comportamento. Amor é comportamento. Lembra do relacionamento que eu disse de você estar em um relacionamento onde a pessoa diz que te ama, mas não demonstra o amor por você?
não cuida de você, não respeita os horários que combinam com você, não prioriza você. Você sempre está em segundo plano. Então, como eu digo na frente do espelho, para a pessoa mais importante que existe, que sou eu mesma, eu digo que me amo, mas o meu comportamento não revela esse amor. Eu não cuido de mim de verdade. E essa é uma provocação que você tem que fazer dentro de você. É você com você mesma. É você que se confronta. É você que diz assim: mas espera aí, eu estou aqui todo dia dizendo que o amor próprio, que ter amor é importante, mas eu não tenho atitudes, comportamentos. Eu não me posiciono com amor. Eu não me protejo. Entende? Então, o passo aqui é a gente trazer para a consciência. Então, eu vou te dar 4 passos que são passos práticos. Isso aqui não é teoria, isso aqui é prática. É para você anotar, são só 4. É para você anotar os 4 passos e para você aplicar. Para você aplicar. Para você parar de ficar rodando em círculos. Tá? Esses 4 passos desbloqueiam o teu emagrecimento, destravam o teu emagrecimento. Então, não é uma técnica, não é uma teoria que você precisa anotar no seu caderno. São 4 passos simples que você precisa fazer. Simplesmente fazer, tá? O que muda é o agir, não é o querer, não é o desejar. Ana, eu desejo tanto ser magra, eu também. Eu também. Só que o que me tornou magra, o que tirou a Ana de 83 quilos para 57 quilos, não foi o meu querer. Porque há mais de 20 anos eu queria ser magra. Eu sempre quis ser magra, eu sempre desejei ser magra. Então, não é o seu desejo de ser magra que vai levar você para o outro lado. É você colocar em prática. Por isso que isso aqui é simples. É simples para você. Eu simplifico tudo para você pegar e aplicar, tá? É assim que as coisas dão certo, tá? Não tem milagre, não tem. Tem que colocar em prática. Tem que confrontar o amor que você diz que tem por você mesma. Tem que confrontar, tem que se priorizar, tá? Você vai ter que viver com você para sempre. E aí, você vai viver um relacionamento que você não se prioriza até quando? Você vai viver um relacionamento em que você está se negligenciando até quando? Você vai viver um relacionamento onde você abre mão das suas prioridades, tudo é mais importante, todas as outras coisas, os outros, o seu trabalho, a sua vida, tudo é mais importante ao seu redor do que você mesma. E vida aqui não no sentido da nossa vida, mas no sentido de tudo, né? Porque a nossa vida ela vai tomando a gente. E se você deixar todos os seus compromissos, né, vida no sentido de todos os seus compromissos, tomarem você, a minha pergunta é: onde está você? Em que lugar você está da fila de prioridade? Porque você está me dizendo que se ama, mas o seu comportamento não me diz isso. Se eu disser aqui para você que eu estou aqui amando você, que eu estou aqui me preparando para entregar para você algo, para mudar a sua vida, se eu disser isso e eu não fizer nada, e eu não vir aqui entregar para você o meu tempo, a minha dedicação e o meu amor por você concreto, você não vai se sentir amada. Porque o que revela o amor é o comportamento, é o quanto eu demonstro o meu amor por você. Não é o quanto eu digo frases bonitinhas dizendo que você é importante para mim. E eu não estou aqui. Eu não estou aqui gastando a minha energia, o meu tempo e a minha disposição com você. Amor é comportamento, ok? Guarda isso para a sua vida. Amor é comportamento. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz em relação a você. Primeiro passo, autoconceito. Conceito é basicamente a nossa opinião sobre nós mesmas. O que é isso aqui? É basicamente os rótulos que você se dá, a sua opinião sobre você. Eu sou indisciplinada, eu sou. Então, isso vem muito em forma de pensamento,
tá? Nem sempre é verbalizado, mas aqui no pensamento, o autoconceito, a sua opinião, os rótulos eu sou indisciplinada, eu sou preguiçosa, eu sou feia, eu sou assim mesmo, comigo nunca dá certo. Então, autoconceito é a sua opinião sobre você, é o que você fala sobre você e o que você pensa sobre você. Então, aqui, qual é o ponto que a gente precisa? A gente precisa mudar o discurso sobre quem a gente é. Porque talvez você acreditou naquela historinha. Lembra a historinha de que a gente cresceu e viveu com várias pessoas dizendo coisas pra gente? Ok. E essa historinha fica aqui na nossa cabeça. E muitas vezes é uma historinha que a gente mesmo criou. Por quê? Porque a gente já tentou um monte, porque a gente já tentou várias vezes, porque a gente está aqui cansado. Então, a historinha que você conta, a opinião que você tem sobre você você não consegue, você é preguiçosa, você é feia, você é indisciplinada. E aí, o problema não está na história, o problema está em que você decidiu acreditar nessa história. Mas a minha pergunta aqui para você em relação ao autoconceito é: qual é a verdade sobre você? Porque você não é preguiçosa, você não é indisciplinada, você não é feia, você não quando a gente diz que a gente não consegue, né? Você não é incapaz. Você é capaz, você tem capacidade, mas você não acredita mais. Então, o ponto aqui é: qual é a verdade sobre você? Qual é o rótulo que você se colocou que você vai precisar arrancar? Toda vez, e aqui eu vou dar um exercício prático para você. Toda vez que você pensar ou disser eu sou preguiçosa, você vai corrigir o seu pensamento ou a sua fala, se você chegar a verbalizar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou indisciplinada. Você vai dizer assim: eu não sou indisciplinada. A verdade é que eu ainda não organizei a minha agenda como eu preciso organizar. Então, eu preciso me organizar, mas eu não sou indisciplinada. Toda vez que sair um conceito sobre você, uma opinião sobre você, eu sou preguiçosa. Na verdade, você vai dizer: a verdade é que eu não sou preguiçosa. É que eu estou cansada, mas eu vou me priorizar. Traga a verdade para sua fala, traga a verdade sobre o seu pensamento, ok? Segundo passo, autoimagem. Autoimagem é basicamente como você se percebe em relação à sua aparência. Quando você... Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Carlinhos. Oi, Marcelinho, se acheguem. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, autoimagem é basicamente como você se percebe em relação à sua aparência. Como é que você se olha quando você está ali em frente ao espelho? A imagem que está lá, né? Qual é essa relação que você tem com a sua aparência? Então, o ponto aqui é, quando eu olho a minha imagem no espelho, por vezes eu fico chateada, triste, insatisfeita com aquilo. E o ponto aqui é que você fica triste, chateada, porque você não aceita aquela imagem. Porque você tem uma percepção ruim daquela imagem. Mas pensa uma coisa comigo. Emagrecimento, você se tornar magra, não é sobre você, de fato, aceitar a imagem refletida. Não é sobre aceitação. Ah, Ana, então eu devo aceitar que eu tô gorda? Eu olho para o espelho, fico triste, fico chateado. O que eu tenho que fazer? Aceitar? Não, não. Porque a aceitação só cabe para aquilo que eu não posso mudar, para aquilo que eu não posso modificar. Lembra da oração da serenidade? Dai-me coragem de mudar aquelas que eu posso e aceitar aquelas que eu não posso mudar. E discernimento, sabedoria para distinguir uma das outras.
A sua imagem refletida no espelho é algo que você pode mudar. Se eu posso mudar uma coisa, não cabe ali a aceitação. Só que o problema desse ponto de autoimagem, é que eu preciso entender que eu não preciso aceitar aquela imagem, mas que aquela imagem é incrível, porque ela é única. Porque eu não posso ficar me comparando. O problema aqui da autoimagem é que ela é uma imagem que eu me comparo. Eu me comparo com os outros, eu me comparo com as pessoas da internet, eu me comparo com aquela pessoa que só vive do corpo, eu me comparo com a barriga da fulaninha, com a bunda da ciclaninha, com as costas da beltraninha. Então, quando eu olho para o espelho, eu não estou olhando para mim, muitas vezes. Eu estou olhando para uma imagem que eu comparei na minha cabeça. De alguém, de repente, que olha aí sua vizinha, sua prima, que você fala, nossa, ela tá muito mais bonita que eu. Por que que a minha vizinha, minha amiga, minha prima, aquela menina insuportável consegue emagrecer, eu não consigo? Então, o problema não tá na imagem que a gente vê no espelho. Não tá nisso. O problema tá em a gente comparar essa imagem, em não amar a imagem ao ponto de comparar com outra imagem. Então, aqui, qual que é a tarefa? Você precisa entender que você é única. Única. O seu corpo, ainda mais nós como mulheres, como mães, muitas de vocês são mães, eu sou mãe. Quando a gente é mãe, quando a gente é mulher, nós temos um corpo que é nosso. E muitas vezes tornar-se magra é aquilo que vai fazer você se sentir bem. Você não precisa, de repente, ter a barriga trincada para se sentir magra. Você, de repente, não precisa ter a bunda do tamanho de não sei o que para se sentir magra. Existe algo em você que é particular seu, que vai dizer para você, Ana, eu me sinto magra, eu me tornei magra, eu consegui chegar ao corpo que eu desejava. Então, o trabalho aqui é para de se comparar. Eu não conheço nada mais destrutivo do que a comparação. Esse jogo é com você, é sobre você. Ame a sua história, ame o seu corpo, ame as suas cicatrizes, ame os seus defeitos, ame a forma como o seu corpo é, como você é. Autoimagem não é só sobre o corpo refletido no espelho, mas é sobre a pessoa refletida no espelho. Você não é só o seu corpo. Você é incrível. Você é incrível. E conquistar um corpo mais magro e mais saudável vai fazer de você alguém com mais liberdade, mas não vai arrancar de você a pessoa incrível que você já é. Não, isso não vai mudar. É sua essência, já está aí. O que a gente precisa tirar é o lixo, arrancar essa quantidade de escolhas erradas que a gente está fazendo. A mulher do corpo incrível está aí dentro de você, embaixo de um monte de escolhas emocionais, um monte de escolhas desequilibradas, um monte de escolhas inconscientes. Mas ela está aí. Ame a mulher, ame você. Uma das coisas que nós, quando você se torna uma analista comportamental, uma coisa que a gente entende é o ser humano, a mulher, é um ser incrível. Então, nosso trabalho aqui é pegar duro, pegar firme com o nosso comportamento. Eu sou uma analista comportamental. Eu entendo de comportamentos, eu entendo o seu comportamento, eu entendo os meus comportamentos. Então, o que que a gente faz aqui? A gente pega duro, a gente pega firme, a gente vai com tudo para cima do comportamento, mas a gente ama você. A gente ama a mulher por trás do desejo de emagrecer. Então, não, a dureza não é com você. Não é você se rotular, se criticar e se comparar que vai levar você para o corpo magro. O que leva você para o corpo magro é pegar firme, pegar duro no seu comportamento, mas amar você. Amar você. E o terceiro passo é o auto-reforço. O que é o auto-reforço? O auto-reforço é a nossa capacidade de se reforçar, se elogiar, se validar, se gratificar. O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês
que todas as nossas escolhas erradas no presente, ela vem da não validação. Então você, quando estava lá com todas as suas emoções expostas e você precisava ter recebido um feedback de alguém que te amasse e dissesse para você, vai lá, você é capaz, você vai conseguir, e você não recebeu esse feedback, você não teve esse incentivo. Qual é o ponto aqui? Agora você já não é mais uma criança, nem uma adolescente querendo comer bala escondido, querendo comer lata de leite condensado escondido. Você não é mais aquela menina que pede recompensa por doce. Você é uma mulher. E quando você se torna mulher nesse momento da sua vida, você precisa aprender a se validar. Então, aqui é o reforço que você não recebeu lá atrás. Só que hoje você consegue fazer isso, porque hoje você já tem cognição, inteligência o suficiente e princípios mesmo. Você já consegue dar para você algo que você não recebeu, ok? Então aqui a gente não está buscando aquilo que a gente não teve, mas a gente está dando aquilo que a gente precisa. Então, muitas vezes aqui a gente precisa sim de reforço, de validação, de elogio. Então, a gente tem 3 comportamentos que a gente executa aqui. Esse terceiro passo aqui, ele é um passo muito importante, porque é onde você entra em ação, tá? Então, você vai colocar em prática. O que que acontece? Lembra que eu falei que aquele relacionamento tóxico que você vive muitas vezes com você mesma, ele é um relacionamento que você diz que te ama, que se ama, mas que você não se comporta como amor? Então, aqui eu vou te dar 3 passos onde você vai se amar. Onde você não vai simplesmente dizer para o espelho, eu me amo, você vai demonstrar o seu amor. Você vai se comportar como alguém que se ama, tá? Qual que é o primeiro aqui? O primeiro é a autorrecompensa. A autorrecompensa é você se recompensar. O que que significa isso? Nós somos seres que temos 2 forças que nos movem: a busca pelo prazer e o alívio da dor. Nós somos pessoas, seres humanos que buscamos recompensa, desejamos prazer, desejamos dopamina. É assim que nós somos, é assim que nós funcionamos. Então não adianta a gente lutar contra isso. Por isso que as dietas restritivas não vão funcionar. Elas não funcionam, elas nunca funcionam. Não é esse o caminho. Então, nesse ponto aqui de autorreforço, a autorrecompensa é você mesma se recompensar. Mas não é aquela recompensa do eu mereço. Aqui é um banho demorado. Aqui é você descansar. Aqui é você dar uma volta com você mesma. Aqui é você deitar e ouvir uma música em paz. É algo que você chega após um dia cansativo, ao invés de você abrir a geladeira e devorar tudo que tem lá, entra para o chuveiro e toma um banho de meia hora. Se conecta com você, se conecta com o corpo que você quer. Para do primeiro impulso que você tem é abrir a geladeira. Eu sei que como você faz isso há muitos anos, a tendência é que você continue fazendo. Mas eu quero que no momento que você for abrir a geladeira, a partir de hoje, quando você for abrir a geladeira porque você está cansada do tipo eu mereço, você vai lembrar do que eu te falei, do que a Ana falou e vai dizer assim: eu mereço descansar. Repete comigo aí da onde você tá. O eu mereço não é sobre comida. O eu mereço é sobre você. Você sim precisa de recompensa, mas a recompensa não tá só na comida. A recompensa também está em um banho demorado, em uma música que você coloca, em um abraço que você tá em alguém. Busque a dopamina em outras fontes. Busque a dopamina em outras fontes. Para de buscar única e exclusivamente na comida. Eu sei que, como essa é uma trilha que já está construída, não é tão simples, mas eu quero que você faça esse exercício comigo, ok? O segundo ponto do autorreforço é o autocuidado. É o momento onde você vai tirar para cuidar de você. É quando você vai intencionalmente, com intenção de se cuidar. Então, assim, eu vou marcar a minha sobrancelha e eu estou indo cuidar de mim.
eu vou marcar as minhas unhas e eu estou indo cuidar de mim. Ana, eu não sei, eu não tenho dinheiro para fazer minhas unhas. Eu vou pegar uma lixa, eu vou lixar as minhas unhas com carinho porque eu estou cuidando de mim. Eu vou lavar o meu cabelo porque eu estou cuidando de mim. Esse autocuidado, ele vai entregar para você um reforço de capacidade, um reforço de validação, ok? E o terceiro ponto aqui do auto-reforço é o autoelogio. Lembra daqueles feedbacks que talvez você, quando era criança, adolescente, você queria ter sido aprovada, validada e ter dito, não, você consegue. Ou talvez agora como adulta. Quantas vezes você disse que ia começar uma dieta e as pessoas que você gostaria que tivessem te elogiado disseram, você de novo? Ou quando você vai comer alguma coisa e você já vê alguém falando assim, mas você não estava de dieta? Por que você vai comer isso? E você se sente triste, você não se sente apoiada, elogiada, tá? Então, o exercício aqui é sobre você. É você que vai ter que fazer esse primeiro movimento. Nem que seja algo você com você mesma. Nem que seja algo que você ainda não consiga falar olhando nos seus olhos. Fala no seu coração, fala internamente. Até que você tenha coragem de olhar dentro dos seus olhos e dizer: você é incrível, sim. E você merece ser magra, sim. E você é linda, sim. E você é desejada, sim. Então, o autoelogio é aquilo que você fala sobre você mesma. Então, quando eu mudo a minha forma, a minha linguagem, a forma como eu expresso a minha opinião sobre mim, eu mudo quimicamente o meu corpo. A química do meu corpo se transforma. E é sobre isso. Isso é uma poderosa ferramenta de transformação para você. E para a gente encerrar, o último passo, ele é sobre autoeficácia. Eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes que a gente pode ter no desenvolvimento humano, quando a gente está falando aqui de se desenvolver, de se transformar, né? De sair de uma mulher má, de uma mulher gorda, acima do peso, com excesso de peso, para uma mulher leve, magra, no controle das suas escolhas alimentares. Autoeficácia é a sua capacidade, é o quanto você acredita na sua capacidade de alcançar um corpo magro. É o quanto você acredita na sua capacidade de alcançar o resultado que você deseja, o corpo que você tanto deseja. Você já, por vezes, não acredita mais no emagrecimento, não acredita mais que é capaz de ser magra ou estar no controle. Porque, Ana, eu como igual uma desesperada, eu como igual uma louca, eu falo que eu vou fazer dieta, daqui 2, 3 dias eu já chutei o pé, não consegui fazer. Então, lembra do desamparo aprendido que eu falei? A gente para de acreditar em nós. Você já nem acredita mais que você consegue. E aí, ó, a gente deixa de mão, a gente larga a mão. Sabe quando a gente dá de ombros? Só hoje. Só mais um dia. Não é isso aqui que vai me fazer engordar, né? E a gente vai, ó, entrando num ritmo automático. Então, a autoeficácia é a nossa capacidade de acreditar em nós, de que realmente a gente vai emagrecer, tá? E aqui também eu tenho 3 passos para você executar. O primeiro é você criar uma pequena meta, tá? Uma pequena meta. Quando hoje eu saio aqui para correr 10 quilômetros, então por vezes eu acordo de manhã, olho o tempo, pego meu tênis, eu acordo praticamente todos os dias antes das 5, pego meu tênis, olho o tempo e saio para correr. E eu faço 10 quilômetros. E eu volto para casa e tá tudo bem. Por vezes eu fico até em jejum de manhã, depois de correr 10 quilômetros. Aí a minha pergunta é: você acredita que eu comecei assim? Você acredita que eu comecei fazendo exercícios dessa forma? Não. Então, muitas vezes, quando a gente tem aquela crença lá atrás que eu falei para vocês, a gente acha que emagrecimento é sobre fazer exercício e comida. E não é. Eu não corro 10 quilômetros para emagrecer. Eu corro 10 quilômetros hoje porque eu gosto, que é algo que eu gosto. Então, crie pequenas metas, sabe? O exercício é importante. O exercício é uma farmácia natural.
para gerar serotonina, dopamina, para trazer para você a cura do seu corpo, das suas emoções, para garantir para você disciplina. Só que você precisa começar com pouco, sabe? Então aqui é aquele pequeno acordo que você fez de alimento, é aquele alimento que você disse, olha, eu não vou tomar mais refrigerante por esse mês. Não toma. Cumpre o acordo que você fez com você, sabe? Pequenas coisas. Se você disse, este mês eu não vou comprar, sei lá, bolacha, não compra. Pequenos acordos. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você precisa alimentar esse gigante aí dentro de você, para aumentar a sua crença de capacidade. Você não está acreditando mais no emagrecimento porque tudo que você fala para você, você não faz. Você fala que vai fazer e não faz. Você fala que não vai comer e você come. Você fala que você não quer, mas você vai lá e faz. Então, isso está enfraquecendo você, o seu sistema de capacidade, a sua crença de capacidade. Como é que eu fortaleço a minha crença de capacidade, Ana? Cumprindo pequenos acordos, pequenas metas, pequenos acordos, pequenos avanços. Não é sobre 15 quilos que você tem que perder, 20 quilos, 30 quilos. Não é sobre essa quantidade de peso. Perder 30 quilos começa com perdendo um. Para você perder 30 quilos, você vai ter que começar perdendo um. Foca no um. Depois foca no 2, no 3, até você ver que você, assim como eu, vai ter perdido 26 quilos. Sabe? Como é que você perde 26 quilos, 30 quilos? Como é que você perde? Você perde perdendo um. Então, como é que eu faço isso, Ana, se eu já nem acredito mais? Faz um pouquinho todo dia. É isso que vai entregar para você a sua crença de capacidade, tá? E para a gente encerrar a live de hoje, eu quero dizer uma coisa que é muito importante, eu quero que você anote essa frase, né? Que é muito importante. Cada avanço que você der, celebre, comemore, fale, uau, você conseguiu, se valide, sabe? Por que que eu estou dizendo isso para você? O nosso cérebro, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te dar um exemplo. Você está andando pela rua, e aí você anda pela rua, tá andando, e de repente você encontra uma nota de 20 reais. Você olha aquela nota de 20 reais e você pega aquela nota de 20 reais. Quando você pega aquela nota de 20 reais na sua mão, você fica triste, porque você achou uma nota de 20 reais e não uma nota de 100. Muitas vezes a gente faz isso com o nosso peso, com o nosso processo de evolução. A gente perde 1 quilo, a gente fica triste. A gente perde 500 gramas, a gente fica triste. Ah, mas eu queria tanto perder 5 quilos. A gente perde 1 quilo, a gente fica triste. Gente, que absurdo. Olha como que às vezes a gente está tão inconsciente dentro da nossa cabeça. Perdeu 500 gramas, fica feliz, comemora, celebra, fala, uau, você conseguiu perder 1 quilo. Sabe por quê? Porque como é que funciona essa cacholinha aqui? Como é que funciona o teu cérebro? Ele só vai reconhecer uma vitória se você celebrar. Quando você perde 1 quilo e diz assim, que droga, perdi só 1 quilo, o teu cérebro faz assim, o quê? Eu não vou gastar energia para perder mais 1 quilo para gerar cortisol para essa criatura que está infeliz porque perdeu 1 quilo? Esse é o teu cérebro pensando dentro de você. Então, você perde 1 quilo e fica triste? Eu gastar energia para perder 1 quilo? Mas não gasto mesmo. Gente, é assim que a gente funciona. Quando você perde 1 quilo, 500 gramas, 2 quilos e você não fica feliz, você não comemora, mas muito pelo contrário, você fica triste. Aí você fica tão triste que você come. Você perdeu 1 quilo, mas você queria ter perdido 5. Aí o que você faz? Você fica tão triste que você come. Aí você recupera o quilo que você perdeu. Não! Comemora, celebra.
Sabe, o nosso prazer, ele é medido, né? O nosso nível de dopamina e de prazer, ele não é medido pela quantidade de quilos que a gente perde, mas pelo nosso desejo, pela intensidade que a gente desejou aquilo. Então, se eu desejo emagrecer muito e eu perco 1 quilo, e quando eu perco 1 quilo eu celebro, meu cérebro faz assim, uou! Que incrível, eu vou colocar toda a energia e emagrecer, porque olha que ela tá ficando feliz porque ela tá emagrecendo. Mas quando a gente perde 1 quilo, a gente olha para a balança e fica triste, a nossa expressão facial cai, a gente fica moado, fica até que a gente vai, abre a geladeira e fala que se lasque, eu não quero mais saber de dieta. Entende? É muito simples, é muito fácil quando a gente aperta os botões certos, o mecanismo certo, tá? Então celebre a pequena vitória, a pequena conquista, as 500 gramas, 1 quilo que você perde, a caminhada que você faz, o não que você fala para o doce que você disse que não ia comer, tá? Cada coisa que você fizer em avanço à pessoa que você quer se tornar, comemore, celebre. E sempre se pergunte, faça esse questionamento interno. Isso que eu estou fazendo está me aproximando ou me distanciando de ser a pessoa magra que eu sempre quis ser, a mulher magra que eu sempre quis ser? Se te aproxima, faz. Fez, conseguiu, celebra, tá? E esses são os 4 passos para destravar, para nos tornar, né, para reprogramar o nosso emagrecimento. Autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia, tá bom? Essa live vai ficar salva, então se você tiver alguma dúvida, volta, assiste de novo, manda essa live para as pessoas que você ama, que precisam estar aqui. Peçam para que elas sigam sempre, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos para vocês com todo carinho, para que você transforme a sua vida, efetivamente se torne magra e livre, tá bom? Um beijo imenso no coração de vocês.